Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro, estamos iniciando nossa web aula para falar um pouco mais sobre a contabilidade aplicada ao setor público. Lembrando que o intuito da web aula é trazer um pouco mais de informação àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, mas também é uma oportunidade onde professor e aluno podem se encontrar no mesmo espaço-tempo, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas entendemos também que você tem a autogestão do seu conhecimento e do processo de ensino-aprendizagem. Por este motivo, nós estamos gravando essa web aula e ela será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Assim você poderá assistir quantas vezes quiser e puder, e em caso de dúvidas, você poderá me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Eu dou a devolutiva o mais breve possível. Na nossa web de hoje, nós vamos falar sobre como se adquire na administração pública, como se compra, como se contrata. Nós temos que, na administração pública, pelos próprios princípios da administração pública, nós temos que seguir uma legislação. E essa legislação é a 14.133 de 2021. Anteriormente, era a 8666 de 93, que foi atualizada, e agora é a 14.133. Então, nós vamos verificar como ocorre esse processo de compras no setor público. O processo de contratação e compra no setor público, ele se dá na forma de licitação. E o que é a licitação? A licitação, nós podemos entender que é uma concorrência entre interessados em fornecer para a administração pública. Esses interessados devem estar dentro de um princípio chamado isonomia, onde todos devem ter igual condição de concorrer. Então, a licitação, ela é uma concorrência entre interessados que têm igual condição de concorrer. Podemos definir, então, a licitação como um modus operandi que visa garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, ou seja, a que melhor atenda de maneira objetiva ao interesse do serviço público. Então, princípio da oportunidade, mas também do interesse do serviço público. Aí, quando nós iniciamos um processo de licitação, ou seja, essa disputa entre interessados, esse processo ele tem fase de procedimentos, né? Então, esse procedimento licitatório é a primeira ação que devemos realizar, é dividir o processo em dois momentos. Então, a partir do momento que eu inicio a licitação, nós já temos que ter em nossa mente que haverá dois momentos. Um momento chamado de fase interna de licitação, e outro momento que será a fase externa de licitação. Na fase interna, nós realizamos os procedimentos inaugurais de licitação. É o início dos procedimentos prévios da contratação, que está ainda dentro da administração pública. Esses atos não foram ainda externalizados. Já a fase externa de licitação é quando externalizamos esses procedimentos. O marco divisor da fase interna para a fase externa de licitação é o momento da publicação do edital, é quando nós damos amplo conhecimento das regras do jogo para os concorrentes. Então, fase interna de licitação é uma fase mais interna, ou seja, tudo ainda está dentro da administração pública e a fase externa você já põe para conhecimento geral. O artigo 38 da Lei de Licitação, ele diz que todo processo de licitação, quando falamos em procedimento, será iniciado pela abertura de um processo administrativo devidamente autuado e protocolado, bem como numerado contendo autorização e respectiva indicação sucinta de seu objeto.
e do recurso próprio para a despesa e ao qual serão juntados oportunamente. Então, nós vamos autuar um processo. Esse processo é autuado por setor próprio, mediante uma requisição ou mediante uma demanda. Então, um órgão, um setor demandante, ele vai expor, externalizar as suas necessidades de aquisição ou de contratação de serviço. Essa necessidade vai na forma de documento devidamente justificado e é autuado um processo. Então, esse processo administrativo, ele tem, né, um protocolo de abertura, um termo de abertura. Caso ele finalize, ele tem um termo de encerramento. Ele é autuado de forma numérica, contendo a autorização, indicação sucinta e o objeto que deseja-se adquirir ou contratar. Então, nós temos que autuar, protocolizar e enumerar. Essa é uma atividade específica do setor próprio da administração pública, comumente chamado de protocolo, que é uma unidade da administração encarregada do recebimento, registro e tramitação de documentos. Mas, atualmente, algumas administrações públicas estão inserindo o processo eletrônico, onde esse protocolo é feito na forma digital, todos os documentos são inseridos na forma digital, devidamente assinado com certificação digital. Esse setor dá a forma processual aos documentos recebidos, cuja origem são setores internos da administração pública, ou se encaminhados por particulares, ou se encaminhados por particulares que têm interesse público junto às organizações públicas. Então, os processos podem ser autuados tanto pelos servidores públicos quanto por interessado da sociedade, todos junto a esse setor chamado de protocolo. E como que funciona a indexação desse processo? Existe uma sequência dessa indexação. Então, primeiramente a instrução, autuação, e aí você começa a sequência cronológica, numerada, rubricada, com termo de abertura e termo de encerramento. Muito importante entender que quando falamos em sequência cronológica, eu não posso ter quebra de datas. Então, ele é uma sequência onde a data ela vai sempre à frente. A numeração também é uma numeração sequencial, né, que vai aumentando. Todas as folhas devem ser rubricadas, ou seja, assinadas. Deverá ter termo de abertura e termo de encerramento. O restante é todo conteúdo. Um processo, ele conta a história, então ele vai ter um rito, uma metodologia e uma sequência lógica também. Autorização de recursos orçamentários. Tão importante quanto a necessidade é a disponibilidade orçamentária, que é a disponibilidade de caixa. Na autorização, a indicação sucinta do objeto e o recurso próprio para despesas são pressupostos indispensáveis para a validade de um processo de licitação qualquer, que seja a sua modalidade. O artigo 60 da Lei 4.320 diz o seguinte: não haverá despesa sem prévio empenho. Então, o empenho é a autorização de disponibilidade orçamentária. É quando o ente superior autoriza a realização da despesa. A inexistência de recursos orçamentários disponíveis para fazer face a obrigações assumidas na licitação, bem como a falta de autorização expressa da autoridade competente, criam vícios insanáveis, levando à licitação à nulidade total. Ou seja, se não haver recursos ou disponibilidade orçamentária, né, para aquela licitação, esse processo ele se torna vicioso e ele deverá ser anulado, né? Reiniciando. E aí perde-se tempo. Daí a importância de você conhecer todo o rito processual, tudo aquilo que deve conter, sejam declarações, sejam pareceres, seja a disponibilidade orçamentária, para que não haja essa quebra
e levando todo aquele trabalho a se perder. Então, os documentos juntados são edital, convite, respectivos anexos, quando for o caso. A carta convite ela não existe mais, com a Lei 14.133, mas ela existia com a Lei 8.666. É uma das modalidades que deixou de existir. O edital, ele é o documento expresso e publicado que vai conter todas as regras da aquisição. Então, vai trazer o objeto, a quantidade, os valores médios, tudo aquilo que vai dar amplo conhecimento aos concorrentes para que eles possam, né, disputar. E é a peça mais importante do processo de licitação, ou seja, é a lei entre os licitantes, é tudo aquilo que vai ser acordado entre os licitantes e a administração pública. E nada poderá ser alterado depois de publicado. É a garantia de ambas as partes de que ele será fielmente cumprido, ok? Comprovante das publicações do edital resumido. A publicação deve ser realizada em imprensa oficial na forma de aviso resumido ou extrato, conforme determina a lei de licitações. Uma cópia desse aviso deverá ser juntado ao processo, dando ali a comprovação de que foi publicado. Ato de designação da comissão de licitação, leiloeiro administrativo ou oficial. E agora nós temos a figura do agente de contratação. Então, é aquele que irá conduzir, né, todo o rito, toda a metodologia do processo de licitação. Então, é uma pessoa de amplo conhecimento de todas as fases de licitação para que possa dar essa sequência lógica. Original das propostas e dos documentos que a instruírem. Então, todos os documentos deverão ser juntados no processo como documentos de habilitação, inclusive dos inabilitados, bem como das propostas originais dos participantes que foram habilitados ou inabilitados, sendo essas posteriormente devolvidas. Então, toda a documentação que foi utilizada para a licitação deverá constar no processo, não deverá correr de forma apartada, e sim dentro do processo. Atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora. Então, toda manifestação, bem como decisões relevantes feitas ou pelo gestor ou pela comissão de licitação, devem ser juntadas por cópia junto ao processo. Percebam que o processo ele traz uma história, né? Então, ele inicia ali pela requisição, autuação, aí vai constar a disponibilidade orçamentária, a análise, parecer, né? A publicação do edital. Então, ele existe uma sequência lógica e formal dessa documentação. Por isso é importante o setor de compras, porque é o órgão responsável com a expertise para conduzir esse processo de forma efetiva. Pareceres técnicos jurídicos sobre uma licitação de dispensa ou inexigibilidade. Quando um processo de licitação ele ocorre, nós já dissemos aqui que ocorre uma disputa entre interessados ou, né, uma concorrência entre interessados que desejam fornecer para a administração pública. Quando essa concorrência ou essa disputa é possível, nós dizemos que ela pode ser dispensada ou dispensável, conforme o rol da lei. Quando essa concorrência não é possível, nós dizemos que essa licitação é inexigível. Por quê? Porque é impossível concorrer. Então, quando é impossível concorrer? Quando existe um único produto no mercado, quando é um artista renomado ou quando é serviço de natureza singular. Então, nesses casos, a licitação ela é por inexigibilidade. Então, um processo de licitação
deve conter necessariamente a manifestação técnica quando a natureza do objeto assim o exigir, e a jurídica, sendo esta última a segurança que dispõe a instituição de estar procedendo em conformidade com o que determina a lei, princípio da administração pública da legalidade. Eu não posso nem fazer e nem deixar de fazer aquilo que não esteja inscrito na lei, ok? Então, muito importante a manifestação, tanto técnica quanto jurídica. E aí temos os atos de adjudicação do objeto, da licitação e da sua homologação. Então, muito importante é conhecer o significado desses dois termos. Quando nós falamos em adjudicação, e é uma sequência do processo, ele é o ato pelo qual se atribui ao vencedor o objeto da licitação para subsequente efetivação do contrato administrativo. Então, você é declarado o vencedor daquele objeto ou serviço. Já a homologação é o ato pelo qual a autoridade superior confirma o julgamento das propostas e, consequentemente, confere eficácia à adjudicação. Então, a adjudicação, ela é dada ali no momento da licitação, quando, né, da análise da proposta, onde a comissão ou agente de contratação ou leiloeiro, ele atribui ao vencedor aquele objeto, e a homologação é quando o gestor, que é a autoridade superior, né, confirma assinando o julgamento dessas propostas. Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões. Então, para todo ato administrativo, né, poderá ser apresentado eventual recurso. Então, quando você, né, dá ali ao vencedor a atribuição, os demais concorrentes têm um período que podem entrar com recursos, pedindo reexame, dentre outras razões, né, é, permitido ali pela legislação. Então, somente após concluído o exame dos recursos administrativos, se dará ou não razão para o recorrente. Despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente. Então, quando nós observamos algum vício no bojo da licitação, ela poderá ser anulada, desde que este vício seja insanável, caracterizando assim um ato de ilegalidade. Pode ser feita em qualquer fase da licitação e deve ficar bem demonstrada. A revogação, diferentemente da anulação, não depende de ilegalidade no procedimento, e sim da vontade. A sua justificativa decorre da oportunidade e conveniência da administração pública, o qual deve estar bem evidenciada sob a pena de se tornar inválido. Então, quando eu revogo, né, uma licitação, é, não há um ato insanável, mas sim uma justificativa da vontade do gestor pelo seu próprio poder discricionário, diferentemente da anulação, que decorre de ato, de um vício insanável. Termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso. A partir do momento que é conhecido o licitante vencedor, é, haverá um termo de contrato para a serviço e que deverá também constar no seu original nos autos do processo de licitação ou uma autorização de fornecimento para um produto. Outros comprovantes de publicações. O comprovante de toda e qualquer publicação que haver durante o curso da licitação, haverá necessidade de se efetivar também a sua juntada de cópia no processo de licitação, para que esse processo esteja na sua integralidade. Demais documentos relativos à licitação. Outros documentos que não são elencados nesse artigo
que a juízo da comissão de licitação merecem relevância deverão ser juntados nos autos do processo administrativo. Então, vocês poderão juntar documentos, certidões, relatórios, ofícios, todo e qualquer documento que se entenda ser necessário para a conclusão do processo de licitação. Ok? E chegamos ao final da nossa web aula. Espero que essa web seja de grande valia a todos vocês. Caso ainda tenha restado dúvidas, me envia via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Por hora, meus votos de gratidão, um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.